estamos chegando ao final do nosso curso de avaliação construtiva. E eu não poderia deixar de abordar esse tema que é especialmente relevante para esse assunto tão importante que é o assunto de avaliação da aprendizagem. Eu quero dizer para você que esse tema da indisciplina em sala de aula é um tema também que tira o sono e muitas vezes tira a própria saúde do educador. Tenho conhecido muita gente que tem infelizmente sucumbido à depressão, a crises de pânico, a crises de ansiedade, porque não consegue lidar com a indisciplina em sala de aula. E quando isso acontece, vem aquela sensação de impotência. Eu sou o adulto da relação, mas eu não consigo estabelecer limites para os meus alunos. Porque se você parar para pensar bem, a indisciplina ela envolve justamente isso, a falta de limites. Então a primeira coisa que eu quero colocar para você pensar, para você refletir é quais são as causas da indisciplina. A indisciplina vem já do lar, da educação da família, ou ela começa, ou ela se origina e se desenvolve apenas no ambiente escolar. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que nós não somos seres dicotômicos. Ou seja, seria muito legal se a gente pudesse entrar na escola e ao fechar a porta da escola ou fechar a porta da nossa sala de aula, a gente tivesse aquela capacidade, aquele dom sobrenatural de deixarmos para o lado de fora todos os problemas pessoais que nós temos e ali nos preocuparmos somente com o aspecto profissional. E o contrário também, quando saímos da escola, deixarmos os nossos problemas da escola na escola e apenas ir para nossas casas, para nossas famílias, nos preocupando apenas com os nossos problemas pessoais que não têm relação com a escola. Mas infelizmente não é assim que acontece. Nós somos seres únicos. Então, os problemas que temos na nossa vida pessoal muitas vezes interferem sim na prática pedagógica que nós desenvolvemos. E o inverso também é verdade. Os problemas que nós temos na escola, no exercício da nossa profissão, infelizmente também influenciam na nossa vida pessoal, no nosso comportamento e nos relacionamentos que nós temos fora da escola, inclusive com as nossas famílias. Então não dá para ser uma coisa aqui e uma outra coisa lá. Nós somos seres únicos. Bom, pensando nisso, o que nós podemos fazer para trabalhar e para melhorar o aspecto disciplinar na nossa sala de aula? E pensando nisso também, nós já temos uma resposta para aquela pergunta sobre de onde se origina a indisciplina. Nenhum aluno é um ser dicotômico. Ele não é uma coisa na casa e uma outra coisa na escola. Na verdade, ele reflete na escola o seu comportamento que ele também aprendeu na sua casa. E o contrário também é verdadeiro. Então, se o aluno é disciplinado em casa, ele também tem uma grande probabilidade de ser um aluno disciplinado na escola. E se ele é um aluno indisciplinado na casa, no seu lar, na convivência com a sua família, provavelmente também ele vai ser um aluno indisciplinado na sua convivência com professores e colegas na escola. Agora, o que nós podemos fazer então para lidar com essa situação? É verdade que não existe uma receita pronta para lidar com a situação, mas eu pretendo aqui dar algumas dicas de ouro para você minimizar um pouco o problema e para você começar a vencer essa situação e principalmente não deixar que isso deixe você doente, não deixar que isso interfira na sua saúde física e na sua saúde mental. Então,
vamos lá. Quais são as dicas que eu quero dar para você para vencer ou para superar o problema da indisciplina na sua sala de aula? A primeira dica que eu quero dar é: deixe bem claras as regras da escola. E além das regras da escola, você, como professor, também deve estabelecer as suas regras para a sua sala de aula. Isso nós chamamos de contrato didático, onde você, nos primeiros dias, de preferência no primeiro dia de aula, você já fala para o aluno quem é você e o que você espera dele. E também você dá a oportunidade para ele falar quem é ele e o que ele espera de você. Isso é necessário fazer todo ano, mesmo que você já conheça os alunos do ano anterior. Às vezes não é preciso você se apresentar de novo para ele, a não ser que tenha algum aluno novo na turma. Mas é necessário você lembrar a cada início de ano, assim como de vez em quando também voltar a lembrar ao longo do período letivo das regras da escola. Regras de convivência, regras de boa conduta, regras de ética, regras de moral, que normalmente é necessário ou são necessárias numa convivência, num grupo. Então deixe claro para os seus alunos quais são as regras que você e que ele devem seguir dentro da escola. Lembrando que as regras existem não só para o aluno seguir. O diretor está sujeito a regras, o pedagogo, o supervisor, o orientador está sujeito a regras, o aluno está sujeito a regras e o professor também está sujeito a regras, assim como a família. Afinal de contas, onde existe uma instituição de pessoas convivendo, tem que haver regras para que essa convivência seja saudável e duradoura. E algumas coisas você pode fazer para melhorar essas informações em relação às regras da escola. Por exemplo, se a escola adota o uso de uniformes, como é o caso da maioria das escolas, então você tem que deixar claro, você professor, você diretor, você pedagogo, pedagoga, tem que deixar claro para o aluno que usar o uniforme é uma obrigatoriedade. E o não uso de uniforme se constitui num ato indisciplinar. Outra coisa, você deve ser rígida com os horários de entrada na sua sala de aula. Agora, não esqueça de dar o exemplo. Estão entendendo? Porque muitas vezes o professor exige que o aluno chegue na hora certa, até se o aluno chegar 30 segundos de atraso, ele fecha a porta, mas ele está sempre atrasado também para o seu horário de aula, para o seu horário de chegada na escola. Então, tudo que eu faço, eu tenho que primeiro dar o exemplo. Senão não vai pegar, não vai rolar, tá certo? Então, normatize aquilo que pode ser usado e não pode ser usado na sua sala de aula. Não pode ser usado o celular? Então seja firme com relação a isso. O celular é só para uso pedagógico? Então seja firme em relação a isso. Não é para usar o WhatsApp, redes sociais? Seja firme em relação a isso. Lembrando que esse é um desafio constante para você que é professor, que é professora. Então, você tem que ser firme desde o início do ano letivo, desde a primeira aula, desde os primeiros encontros, tá certo? Defina regras claras e, ao definir essas regras claras, sempre que o aluno fugir do cumprimento dessas regras, você deve comunicar o coordenador, o diretor da escola e a família. Porque a escola é parceira da família, ok? O dever primeiro de educar o aluno é da família. A escola vem como um auxílio. Isso tem que ser sempre lembrado, tanto para os pais quanto para os alunos. Mantenha a comunicação direta e constante com os pais. O pai tem que ser trazido para a escola, a mãe tem que ser trazida para a escola
como um parceiro da escola e tem que ser corresponsabilizado pelas atitudes que o filho ou a filha toma no interior da escola. Cobrar dos pais a frequência dos alunos. Se o aluno está faltando muito, cobre a frequência. Se o aluno não está vindo, ligue para o pai. Se a supervisora ligou, ótimo, mas você, professor, também pode ligar. Aliás, essa é uma coisa que eu aconselho você a fazer. O professor, quando ele liga para o pai, sabendo por que o aluno não veio, ou por que o aluno está com várias faltas consecutivas ou alternadas, o que causa no pai e no próprio aluno é aquela sensação de, puxa vida, o professor está interessado em mim, ele se interessa pelo meu bem-estar, ele se interessa pelo meu sucesso. Isso vai elevar a moral do professor e a autoestima também do aluno. Outra coisa muito importante para manter a disciplina é você sempre cumprir o que você fala. Se você marca um dia para avaliação ou se isso já está no calendário escolar, cumpra o calendário escolar. Se a escola deixa você, se o projeto pedagógico deixa você livre para marcar dias específicos de avaliar, quando você marcar, cobre a presença de todos e cumpra a sua parte, dando realmente a avaliação naquele dia. Outra coisa importante, quando você marcar a avaliação, você vai definir que conteúdos você vai avaliar. E não deixe isso na surpresa, no susto. Não deixe que o aluno fique naquela expectativa, o que será que vai cair na prova? Isso é muito ruim para o aluno e ruim para você como professor, como professora. Então seja transparente, seja claro, seja clara. Olha, vou dar avaliação em tal dia e esses são os conteúdos que eu vou cobrar no dia da avaliação. Isso vai elevar a sua moral e vai aproximar os alunos de você. Outra dica, tudo o que acontece na sala de aula em termos de atos de indisciplina, você deve registrar e registrar com clareza. Se for o caso, coloque as palavras que o aluno usou, aquelas mesmas palavras, anote nesse registro que você está fazendo. É importante isso, porque tanto o professor quanto o aluno deve compreender a diferença entre atos de indisciplina e atos de infração. Ok? Então veja bem, existem muitos comportamentos que eles ultrapassam os limites de indisciplina. Eles fazem parte de atos infracionais. Então nós devemos cuidar com isso, porque atos infracionais não é a escola, não é você professor, não é a direção que tem que dar conta. Tem que se chamar autoridades competentes para isso. Então seja firme em relação a isso e deixe bem claro para o aluno o que são atos infracionais e o que são atos indisciplinares. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, jogar papelzinho no colega. Isso é ato indisciplinar. Agora, destruir o patrimônio público da escola, destruir a porta, a carteira, agressão física, por exemplo, porte de armas, tudo isso é ato infracional. E os registros que você fizer, seja numa ata ou no caderno no livro de anotações do aluno, você deve fazer com clareza. Inclusive, como eu disse, utilizando as mesmas palavras, quando for o caso, que o aluno mencionou na hora da briga ou na hora da discussão. E a principal dica que eu vou dar para você manter a disciplina: mantenha o diálogo. Sabe, coloca na sua cabeça, como eu disse no início lá dessa aula, o adulto da relação é você. É você que tem que dar as cartas, é você que tem que conquistar a autoridade, e a autoridade a gente conquista ao longo dos dias, muitas vezes não é só no primeiro dia, todo dia a gente tem que conquistar e manter essa autoridade. Então você não tira da sua cabeça que o diálogo é muito importante, você é o adulto da relação. Quando você chama o aluno para o diálogo, se o aluno falou uma palavra que
desagradou você, desagradou algum colega, magoou alguém, ofendeu alguém, se aproxime com calma, com voz mansa, sem se alterar, e pergunta para o aluno: por que você fez isso? Vamos conversar. E detalhe, gente, isso é extremamente importante. Quando você tiver que elogiar um aluno, elogie em público. Mas quando você tiver que chamar a atenção de um aluno, faça isso em particular. Nunca chame a atenção do aluno no meio dos colegas. Você vai deixá-lo ferido, magoado e a autoestima dele em baixa. Quando for elogiar, destaque esse elogio, pode fazê-lo na frente de todos. Agora, na hora de chamar a atenção, na hora de dar uma bronca, chame ele para fora, leve ele à diretoria, leve ele à sala da supervisão, converse com ele particularmente, mas só você e ele. Diálogo e respeito. Coloca na sua cabeça que os 7 bilhões de seres humanos que habitam esse planeta, cada um é diferente do outro. Você nunca vai ter o aluno ideal. Você vai ter sempre o aluno real. E o real, muitas vezes, é muito diferente do ideal. Então, respeite o outro como ele é. E uma coisa que eu gosto de mencionar é que sempre por trás de um ato de indisciplina, normalmente existe um drama de vida. Pelas experiências que eu tenho tido, que eu tenho vivido, que eu tenho conhecido, eu vejo que muitas vezes o aluno explode na escola por uma situação que normalmente ele tem vivido dentro da sua casa, junto à sua família. Por isso a paciência. A paciência é a ferramenta mais importante nesse processo. E lembre-se de uma coisa, para finalizar esse nosso curso, lembre-se que você também tem os seus erros, você também tem os seus defeitos. E alguém também tem que ter paciência com você. Porque todos somos seres humanos, passíveis de erros e de acertos. Por isso devemos nos respeitar, nos acolher, nos cuidar e sempre manter o diálogo como a nossa meta. Assim nós vamos crescendo junto como pessoas e como profissionais. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê muito sucesso na sua carreira e muito obrigado por ter adquirido esse curso. Estou à disposição de você, meu número do WhatsApp está aí. Se precisar de alguma coisa, alguma consulta, qualquer coisa que eu possa fazer para te ajudar, estou à sua disposição. Forte abraço para você e até a próxima.